Saúdo todas as crianças de Jesus com a paz do Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus que estamos aqui mais um domingo, né? Mais uma semana se passou e estamos aqui para glorificar o nosso Deus, falar com o nosso Papai do Céu, aprender mais da sua palavra. E hoje a lição é de número 5, isto mesmo, a lição de número 5, que vai falar sobre o amigo líder. Então vamos aprender um pouco sobre a história de Moisés hoje. E eu quero que vocês fiquem comigo até o finalzinho, que no final tem perguntas. E quem responder as perguntinhas, a tia vai colocando lá o nome. E quando a gente voltar às nossas aulas na igreja, vai ter premiações, tá certo? Para todos aqueles que responderam, que acertaram as perguntinhas. Então é importante ficar até o final. Mas para isso, antes de começar, a gente sempre faz o quê? Isto mesmo, nós oramos, então vamos fechar os nossos olhos e vamos falar com o nosso Deus, o Papai do Céu. Então vamos fechar os olhos assim e vamos dizer: Senhor Jesus, eu te agradeço por mais um domingo. Também te agradeço pela minha família. Agradeço pelos meus amigos, agradeço pela vida da minha tia da escola dominical e pela minha igreja. Fica conosco, que hoje possamos aprender mais da Tua palavra. Desde já, agradeço por tudo. Te amo, Jesus. Amém, amém. Vamos cantar alguns corinhos? Eu acho que essa aqui vocês conhecem. Que é assim, ó. Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, andava no caminho torto, sua vida era torta. Um dia um homenzinho torto, a Bíblia encontrou, e tudo que era torto, Jesus endireitou. Vamos mais uma vez? Será que vocês já aprenderam? Então vamos cantar comigo, tá certo? Com o gesto assim, ó. Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, andava no caminho torto, sua vida era torta. Um dia um homenzinho torto, a Bíblia encontrou, e tudo que era torto, Jesus endireitou. Amém? Às vezes a gente encontra pessoas que têm uma vida, olha, toda torta. Mas ao encontrar Jesus, ele endireita. Vamos cantar só mais uma vez? Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, andava no caminho torto, sua vida era torta. Um dia um homenzinho torto, a Bíblia encontrou, e tudo que era torto, Jesus endireitou. Amém, glória a Deus. Vamos cantar mais um hino? Vamos cantar aquele hino de adoração, não é isto? Mais um hino para aprendermos, que é dos animais, como eles adoram, tá certo? Que é assim, ó, vamos começar assim, ó. Se eu fosse um elefante, com a minha trompa louvaria o Senhor. Se eu fosse um grande urso polar, com a minha barriga eu iria louvar. Se eu fosse um peixinho lá no fundo do mar, louvaria o Senhor sem parar de nadar. Olha, mas nem um elefante, nem um urso, nem peixinho eu sou, ok? Eu sou o que sou, tenho um coração, um grande sorriso e uma linda canção. Vamos lá? Se Deus me fez assim, assim eu vou louvar. Vamos mais uma vez? Se eu fosse um elefante, com a minha trompa louvaria o Senhor. Se eu fosse um grande urso polar, com a minha barriga eu iria louvar. Se eu fosse um peixinho lá no fundo do mar, louvaria o Senhor sem parar de nadar. Mas o quê? Mas nem um elefante, nem um urso, nem peixinho eu sou. Eu sou o que sou, tenho um coração, um grande sorriso e uma linda canção.
Se Deus me fez assim, assim eu vou louvar. Glória a Deus. Devemos louvar o Senhor com o nosso coração, com a nossa vida, com a nossa voz, com tudo que temos. Devemos adorar a Deus. Muito bem. Vamos cantar um hino da nossa harpa, porque na escola dominical a gente canta pelo menos a primeira estrofe e o coro, tá certo? Vamos cantar aquele hino que também vocês gostam muito de louvar. O hino de número 10, que é Eu Te Louvo. E começa assim, ó. Aqui tá a harpa. Aquele que ainda não pegou a sua Bíblia, a sua lição, vai lá correndo, pega a Bíblia, a lição, porque já começou a aula da escola dominical. E você não pode ficar sem a sua Bíblia, tá certo? Então, vamos lá. Lá atrás, em algumas Bíblias, tem a harpa cristã, outras não tem. Mas vamos cantar todo mundo junto, tá bom? Que é assim. Glória a Deus, o Pai eterno, cujo trono é os céus, o universo lhe pertence. Glória sim ao nosso Deus. O quê? Eu te louvo, ó Jesus meu Salvador. Dai-lhe glórias, ó remidos, pois seu sangue limpa o pecador. Vamos mais uma vez o coro? Eu te louvo, ó Jesus meu Salvador. Dai-lhe glórias, ó remidos, pois seu sangue limpa o pecador. Amém, glória a Deus. Devemos sempre louvar o Senhor, engrandecer o nome dEle. E a tia uma vez já até explicou sobre o louvor, sobre a adoração. E é muito importante a gente elogiar o Senhor. Então, em adoração, nós elogiamos o nosso Deus, que Ele é grande, que Ele é maravilhoso, não é isso? E muitas outras coisas. Vamos pegar mais uma vez a nossa Bíblia. E agora vamos abrir lá em Salmos, porque chegou a hora do versículo, tá certo? Então vamos lá em Salmos 18 e o verso será de número 32. Então tá lá em Salmos 18 e o verso 32. Tem aqui na Bíblia da tia. Então, se você ainda não sabe ler, pede ajuda ao papai, à mamãe, para lhe ajudar, tá certo? Então, vamos lá. Tem assim escrito: Deus é o que me cinge de força e aperfeiçoa o meu caminho. Vamos mais uma vez? Deus é o que me cinge de forças e aperfeiçoa o meu caminho. Eu vou falar e vocês vão repetir. A tia acabou de ler na Bíblia. E vamos ler agora também como está na nossa lição, que está escrito assim: E Ele é o Deus que me dá forças. Aí vocês repetem, tá certo? Vamos lá, eu vou falar e vocês vão repetir, tá certo? Mais uma vez. Ele é o Deus que me dá força e me protege aonde eu vá. Está escrito em Salmos 18 e o verso 32. Amém. Hoje, a nossa lição, vamos aprender com o líder Moisés, que foi o homem que teve uma forte aliança com Deus. E para isto, teve todo um início. E vamos aprender um pouco mais sobre isso. E Moisés, ele é o quê? Ele é um grande exemplo de líder. Muitas vezes contamos histórias e Moisés está como um líder exemplo. E Moisés, ele morava no Egito, não é isto? Já aprendemos também, tivemos uma lição que falou sobre a mãe, toda a família de Moisés, onde ele nasceu, como nasceu, onde ele foi criado, tudo isto. Hoje a parte já vai ser uma outra, tá certo? Mas se tiver
Alguma dúvida é só falar com a tia no WhatsApp e a tia explica tudo direitinho, tá certo? Então vamos começar a partir do momento que Moisés ele é chamado por Deus. E isso tá lá, o texto bíblico, né? Deixa eu já mencionar, tá lá em Êxodo capítulo 2, do verso 23 e também no capítulo 4, verso 20 e diante, tá certo? Então, aqui, olha, eu separei para ajudar melhor. Aqui vamos dizer que será Faraó, que era o rei na época, um rei que era malvado naquela época, Faraó. Aqui será Moisés e aqui o seu irmão Arão, tá bom? Então, Moisés, ele cresceu no palácio, lá no Egito, onde tinha tudo, todas as coisas lá, tinha muitas coisas, tinha alimentos, tinha ouro, tinha muita riqueza. E Moisés cresceu assim, dessa forma. Mas Moisés, ele era um hebreu. E o povo de Deus, o povo hebreu, estava escravizado lá no Egito nesta época. Mesmo assim, Moisés ele cresceu como um príncipe e lá dentro ele estudou, fez muitas coisas e ele cresceu lá no palácio. Mas ele nunca esqueceu do Deus vivo, o seu Deus, o Deus do seu povo. O único Deus que é o nosso Deus. Amém. Então, ele cresceu lá no palácio, mas não esqueceu do Deus único. Então teve um certo dia que ele fez algo de errado, porque ele viu o povo de Deus lá, aprisionado, trabalhando como escravos, apanhando, sofrendo, e ele não gostava disso. Então teve o dia que ele fez algo de errado, que ele precisou, fugir do Egito. Então ele fugiu do Egito, e lá ele começou no deserto a trabalhar como pastor também de ovelhas. Ele conheceu uma moça e o pai dela tinha ovelhas e ele ajudava também. Então ele se casou lá e teve um certo dia que Moisés, apacentando as ovelhas, estava caminhando e viu um monte. E nesse monte havia um arbusto, como fosse uma pequena árvore. Um arbusto que estava em chamas. E quando Moisés viu aquilo, e quando viu e estava próximo, o Senhor, através da sarça, falou com ele, chamou Moisés, Moisés. E Moisés ouviu aquilo e ficou impressionado. Nossa, me chamando. Então, antes de ele se aproximar, ele retirou os seus calçados, as suas sandálias, porque onde ele estava pisando era um lugar muito especial, era um lugar santo. Então, ele se aproximou à sarça e que lá Deus ele falou com ele, dizendo que ele foi chamado, que ele foi escolhido para ser um grande líder e que através de Moisés, Deus ia libertar o seu povo do Egito. Aí disse para Moisés, Moisés, eu tenho ouvido o meu povo clamar pelo meu nome. Eles têm sofrido e através de ti eu livrarei o meu povo do Egito, das mãos de Faraó e vou libertá-los da escravidão. Mas Moisés ouviu aquilo e ficou impressionado e pensou, como assim, Senhor? Como é que eu vou voltar para um lugar onde eu fugi? Mas Deus ele disse que estaria com Moisés o tempo todo. Aí mesmo assim Moisés ficou pensando, Senhor, mas como é que eles vão acreditar? Aí Deus ele disse assim, diga que eu sou o que sou. Glória a Deus. Aí Moisés mesmo assim ficou, mas Senhor, será que eles mesmo assim vão acreditar que eu estou sendo enviado por ti, que é o Senhor, eu sou o que sou? Aí Deus ele fez, lança essa vara. Aí ele lançou a vara. E a vara, sabe o que se transformou? Em cobra. Aí quando se transformou em cobra, ele ficou logo, transformou em cobra, algo diferente. E aí ele ficou imaginando, nossa, que poder. E depois Deus ele disse assim, pega agora novamente na cobra, no rabo da cobra ele pegou. Quando pegou, virou novamente o quê? Uma vara.
E ele disse assim: quando você for, eu farei isso, e eles vão saber que quem está falando é Deus. Aí Moisés fez assim: tá certo, agora acho que eles vão acreditar. Mas, Senhor, eu não sei falar direito. Eu sou pesado de língua. Então, Deus ele fez assim: vá, eu irei com você, eu lhe ajudarei. E ele foi. E Deus enviou seu irmão, o irmão de Moisés, Arão, para lhe ajudar quando fosse falar com Faraó. Então ele foi. Ele tinha duas chances, ele tinha duas escolhas na realidade: de obedecer ao Senhor, de ir ao Egito, conforme Deus ele tinha falado, e obedecer tudo aquilo que Deus o chamou, ou simplesmente continuar lá na terra, apacentando as ovelhas, cuidando das ovelhas do seu sogro, estando lá com sua esposa. Ele tinha essas duas escolhas, mas ele preferiu fazer a vontade do Senhor, e ele foi e voltou para o Egito como Deus pediu e que Deus mandou ele ir. Então, a história de hoje, ela quer nos falar que Deus, ele sim, ele fala com os seus servos, Deus ele fala com os seus filhos, Deus ele pode usar a mim, ele pode usar você. Moisés, ele já veio prometido antes mesmo de nascer, como vemos em muitos outros personagens da Bíblia. Também assim comigo e contigo. Deus ele tem planejado algo muito importante, muito grande em nossas vidas. E para isto, temos duas escolhas: de obedecê-lo e não obedecê-lo. Moisés obedeceu e é o que também devemos fazer, é obedecer à vontade de Deus. Então, Moisés, ele teve toda uma história também depois disto, depois dessa decisão, porque ele obedeceu ao Senhor. Ele foi um exemplo de grande líder porque ele obedeceu ao Senhor. Deus usou Moisés. Então é assim também em nossas vidas. Eu vou fazer também duas perguntinhas antes da gente encerrar, para vocês responderem. Qualquer coisa pode pedir ajuda ao papai e à mamãe, tá certo? Então vamos lá. A primeira pergunta é: qual é o versículo e onde está escrito o versículo que tem por título assim, é hora do versículo na nossa lição, que falamos, né, que lemos lá na Bíblia. Então quero saber qual é o versículo e onde está escrito, tá certo? E a segunda pergunta será, vamos lá, a segunda pergunta será, onde Moisés morou antes de ele fugir, tá certo? Onde Moisés morou antes dele fugir. Outra pergunta também. Deus falou com Moisés através de uma... Completem aí, tá certo? E pode me enviar. E a tia vai estar anotando tudo direitinho, como eu falei, tenho falado também em outros vídeos. E se Jesus daqui pra lá, daqui que acabe essa quarentena e que a gente volte nesse isolamento social, daqui que a gente volte realmente nos reunirmos no templo, na igreja, a tia receberá com maior alegria cada um de vocês, estarei muito feliz. E lá vamos dar continuidade às aulas, né? E também teremos as premiações, viu? Um grande abraço, um grande beijo a todos vocês e espero vocês próximo domingo, tá certo? Então, tchau, paz do Senhor. E também quero ver registro das aulas. Quando vocês estiverem assistindo, tirar uma foto ou fazer um vídeo cantando corinho, tá bom? Eu fico muito feliz e nós queremos também ver o crescimento de todos vocês através da palavra do Senhor, através da Bíblia, através do conhecimento, tá certo? Tchau, paz do Senhor. Eu vou crescer, 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 crescer para Jesus. E quando eu estiver desse tamanho assim, eu quero trabalhar para meu Jesus sem fim.